está falando de uma ligação. E aí veio a minha mente falando o que falar sobre aquilo que esse tema tão sucinto está nos colocando aqui a par para ouvir. Então Deus me levou em 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor, a caridade, a essência dela. E mais precisamente no versículo 11 é o qual eu quero frisar aqui, que está escrito versículo 10 e versículo 11. Mas quando o que é perfeito vier, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança, mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. O que eu quero falar hoje é sobre maturidade. Paulo está designando aqui sobre o amor, e o vínculo que traz essa perfeição chama-se maturidade. Que eu falei o quê? Não ouvi. Maturidade. Olha para o casal que está do seu lado assim, frente a testa para ele e diga assim: maturidade. Maturidade. Belém, né? Será que acontece isso no nosso meio? Será que acontece isso ainda nos nossos dias? Porque as pessoas pensam que a falta de maturidade é quando ainda é um rapaz muito novo, uma moça, uma donzela, né? Mas na verdade não, tem muita gente com 50 anos, 60 anos que ainda continua imaturo. A sua comunicação ainda é infantil. Se você fala, ele empurra. Cria-se implicância. Já conhece pessoas assim que casou por implicância? Já conheceu? Eu conheci pessoas que casou por implicância. Agora eu vou casar. Aí depois vem o sofrimento, vem a dor. Por causa de quê? Por causa de uma falha de comunicação, porque é uma comunicação infantil. Ela não entra ao fator denominador. Então nós precisamos entender que a maturidade do relacionamento é entender que a mulher tem uma fala e o homem tem outra. O homem é racional, a mulher é emocional. São dois campos dimensionais. O casamento entre um homem e uma mulher é como o sol e a lua. São dois satélites totalmente distintos e diferentes. A lua congela, o sol aquece. O sol é uma extensão de um satélite maior em que traz luz. E a lua precisa do sol para iluminar. Isto mostra também esse âmbito nosso, que a comunicação ela leva ao equilíbrio. Então, quando nós entendemos desse aspecto e começamos a criar a maturidade, tentar compreender um ao outro o que está querendo dizer nessa linguagem, não o homem tentar compreender na sua linguagem e nem a mulher tentar compreender na sua maneira, na sua linguagem, mas entender que o homem tem a sua maneira de comunicar e a mulher da mesma forma, e não querer que a comunicação seja da sua maneira, mas procurar compreender o que o outro está querendo transmitir. Por exemplo, a mulher gosta de usar muito a linguagem corporal, né? Você quer ver uma mulher entediada quando ela vai no salão e volta. Você notou alguma coisa? Você olha e fala: meu Deus do céu, misericórdia, o sangue de Deus tem poder. Eleva os meus olhos para o alto de onde virá o socorro, porque não mudou nada. Mas foi uma picadinha no cabelo, foi uma rabisco dali, foi uma coisinha, para ela está top de mim. Você tem que observar, porque se você não observar, a casa cai. Aí você tem que falar: ficou top, ficou linda. Você não sabe o que mudou, mas que ficou. Vai comprar uma roupa, uma peça, compra sempre uma menor, né? Para não dizer que ela está gorda. Porque uma coisa que a mulher não gosta é de crítica, principalmente em termos de corpo. Então, nesse aspecto, às vezes a mulher provoca o homem, e o homem acha que ela quer o vinhão, a mulher provoca o homem, ou seja, sentia como menino. Está falando de entendimento, está falando de emoções. Como nós lidamos com as nossas emoções diárias, no dia a dia? Porque a gente observa que no relacionamento, muitas das vezes
filhos crescem, né? E a gente, algumas pessoas dizem assim, mas os filhos para nós nunca crescem. Mentira. Porque criança é lindo, é maravilhoso, mas se ela não crescesse, ela se transformaria em um monstro. Como assim, pastor? Olha, é entediante. Porque a criança, ainda bem que ela tem a sua fase, ela vai crescendo. Mas imagina você conviver com uma criança o tempo todo. Agitação, a corrida, não leva nada a sério, aquelas coiseiras todas, e você vai ver que a criança que era bela acaba se tornando um monstro. De forma errada. Naquilo que nós trazemos as nossas motivações. As nossas emoções, elas têm que ser equilibradas. Nós temos que ter o fruto do Espírito, que é paz, o amor, a dignidade, a fidelidade, a mansidão. Até que ela chegue, alcance um pouco da maturidade, ela vai dar muito trabalho. Mas que nós não possamos sermos dessa forma, as nossas emoções sejam controladas pelo Espírito Santo. E a outra coisa que aqui eu vejo com Paulo, que está falando que pensava como um menino. Como é que você pensa? A Bíblia diz que devemos ter a mente de Cristo, uma mente transformada, uma mente que vê soluções e não problemas, uma emoção que traz dentro de nós por um equilíbrio mental de uma forma racional, ou seja, sairmos daqui com uma convicção do que eu quero para o meu relacionamento, para o meu casamento, para a minha família. Porque muitas das vezes nós recusamos. Por isso a Bíblia diz, ouço o que o Espírito diz à igreja. Muitas vezes nós não queremos ouvir, porque na verdade quando ouvimos, leva-nos a pensar, porque a palavra do Senhor diz em Romanos, de sorte a fé vem pelo ouvir a palavra. Quando nós ouvimos, leva-nos a pensar, e o pensar leva-nos a colocar em prática. Então a primeira coisa nós temos que estarmos tendo um pensamento segundo o pensamento de Deus. Isso é possível, porque a Bíblia diz que ninguém conhece a mente de Deus, senão o Espírito que sonda e revela a mente humana. Isso é feito através de oração, quando nós chamamos para orar no nosso lar, na nossa casa. Alcançar essa maturidade, ter um pensamento direcional. Qual é esse pensamento? É o pensamento que quando você está aqui, você vê lá na frente. Conhece gente assim? Lá em casa as pessoas falam assim para mim, meu bem, fecha a boca, porque quando você fala, as coisas acontecem. Ora, não é que eu estou profetizando, é que eu estou vendo no caminhar da carruagem como as coisas desencadearam. Então o nosso pensamento tem que ser um pensamento positivo, um pensamento cristocêntrico, um pensamento que nós alinhamos as coisas da nossa vida e colocando em prática aquilo que requer de nós. Que todas as vezes quando vem a virada do ano, vem projetando, eu costumo dizer, eu não tenho nada novo para vocês. Nós não vamos abrir a cartola e tirar algo novo e estralar no dedo e tudo vai mudar. Isso é ilusão. Porque aquilo que está escrito são os papéis fundamentais do homem, da mulher, do marido, da esposa, dos pais, do filho, do cidadão, do patrão e do empregado. Quando nós nos posicionamos e colocamos em prática, pode vir o que vier, vai permanecer firme. A fim que nós então devemos alcançar essa maturidade no aspecto de falar, sentir e pensar. Porque aí quando nós alcançarmos isso, os nossos relacionamentos com certeza terão eixo. Com certeza a leitura que as pessoas fazem de nós vai ser um espelho para a nossa casa, para os nossos filhos e para a sociedade. E aí entenderemos que família abençoada, igreja abençoada. E aí como família abençoada, uma sociedade abençoada. Uma certa feita no seminário, um pastor me fez uma pergunta.